Imagine-se a viver a sua própria vida como se fosse um robô programado em modo automático, em que não sente qualquer tipo de emoções, apenas indiferença, desinteresse e um distanciamento de si mesmo e da realidade. Como se estivesse num sonho ou num filme, em que tudo parece desfocado ou envolvido numa névoa densa. É desta forma que algumas pessoas descrevem a sua própria vida, ou pelo menos alguns episódios dela. Neste vídeo vamos conhecer melhor o que é o transtorno de despersonalização-desrealização. É provável que já tenha passado por alguns momentos em que lhe pareceu estar desligado, a viajar ou a sonhar acordado sem noção do tempo passar. A isto se chama dissociar. Esta é apenas uma experiência transitória e pode ocorrer a qualquer pessoa. Por exemplo, numa situação em que está privado de sono durante um longo período. A despersonalização e a desrealização são também formas de dissociar, mas em muitos casos são episódios recorrentes e prolongados, causando sofrimento, bem como problemas no relacionamento com os outros, problemas profissionais, dificuldades de concentração, de memória e em outras áreas importantes da vida. O transtorno de despersonalização-desrealização consiste essencialmente na alteração da percepção ou experiência de si mesmo. É como se as pessoas se sentissem separadas delas próprias, ou seja, como se fossem espectadoras externas dos seus próprios pensamentos e processos mentais, bem como do próprio corpo. Elas próprias e o mundo à sua volta parecem-lhes irreais, distantes e estranhos. São também comuns distorções temporais, dificuldade em recordar memórias passadas de uma forma vívida e em considerá-las pessoais e sentir alguma emoção acerca delas, medo de estar a ficar louco e uma preocupação obsessiva, como por exemplo, se de facto existe e se as suas percepções são reais. A despersonalização é também frequentemente associada enquanto sintoma a outros transtornos, como por exemplo a depressão e a ansiedade. Especialmente nesta última e em situações traumáticas de elevado stress ou de pânico, a despersonalização é entendida por alguns autores como um mecanismo de defesa que nos protege dessas situações e nos ajuda a passar por elas. Mas por que é que estes fenómenos dissociativos acontecem? A causa exata da despersonalização e da desrealização ainda não é bem conhecida. Há alguns estudos que apontam para alterações neurobiológicas, mas ainda não existe nenhuma hipótese amplamente aceita a este respeito. No entanto, sabe-se que estão envolvidos alguns fatores precipitantes, quer relativos aos próprios indivíduos, como a tendência para negar ou evitar situações complicadas e dificuldades de se adaptar a essas situações, quer associados ao ambiente ou contexto onde estes estão inseridos. Por exemplo, situações de elevado stress, de risco de vida, pânico, ou situações traumáticas como um acidente de automóvel, o consumo de alguns tipos de drogas como marijuana ou maconha e outras drogas alucinogéneas, bem como situações de maus tratos emocionais, especialmente durante a infância. O tratamento vai depender da gravidade da situação e dos sintomas apresentados. Além de terapêuticas farmacológicas, a psicoterapia é igualmente bastante utilizada, nomeadamente a orientada para tratamento de traumas e cognitivo-comportamental. Também algumas técnicas psicodinâmicas parecem ajudar bastante estes doentes, sobretudo aquelas centradas na estabilidade e representações da própria pessoa ou self. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.